matemática, essa referente ao roteiro 3 do segundo bimestre. Hoje nós vamos fazer o livro integrado das páginas 25 a 31. Hoje nós estamos iniciando uma nova unidade, é uma unidade que vai falar sobre geometria, nós também falaremos sobre divisão. Então, para iniciar o conteúdo, nós vamos, junto com a Joana, pensar geometricamente. Joana está pensando em fazer um curso de pintura e desenhos. Ela aprecia obras de arte que utilizam figuras geométricas e gostou muito desses quadros. Então, um dos quadros que ela gostou foi o Mar e o Barquinho de Zaqueu Pedrosa. O outro quadro foi o quadro de Piet Mondrian, que está no nosso livro, na abertura do nosso livro, certo? Ele retratou uma parte, ele retratou o mapa mundi através de figuras geométricas, assim como também fez o Zaqueu Pedrosa. Aí no QR Code, que tem no livro disponível no livro de vocês, vocês vão poder, a partir da observação da atividade do QR Code, saber quais são as formas geométricas presentes nessas pinturas, nesses quadros, certo? Não deixem de acessar o QR Code de vocês. Vamos seguir então? Vou mostrar para vocês outras obras que também utilizam o estilo de Piet Mondrian, para que vocês possam conhecer a possibilidade de se fazer arte utilizando figuras geométricas, certo? Aqui tem uma, a outra, aqui usando retângulos, quadrados, todos quadriláteros. Aqui mais uma, tá disponível também QR Code. E aí a gente começa com a seção de GAI. A primeira coisa que a seção de GAI pede é que você observe quais são as figuras que você identifica nessas obras. Em seguida, por que você acha que o autor da segunda obra deu esse nome ao quadro? E se você já viu outros quadros elaborados com figuras geométricas, além desses que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, essas questões, elas são pessoais, vai partir da observação que vocês fizeram da obra e do conhecimento que vocês têm de mundo em relação a outras obras de arte que também vocês possam ter conhecimento, ok? Essas são as obras que foram apresentadas para vocês, tá? O Mário Barquinho e Mapa do Mundo no estilo de Piet Mondrian. Joana ficou inspirada com essas obras de arte e quis montar um painel decorativo usando figuras geométricas. Veja como ela fez e faça você também. Então, eu vou mostrar para vocês como foi que a Joana fez. E isso vai ficar de sugestão, foi no roteiro de vocês como atividade avaliativa. Então, não deixem de fazer. Vocês vão apresentar essa atividade para a gente na tutoria. E aqueles que não estão participando da tutoria vão fazer o envio pelo e-mail. Ok? Então, Joana fez assim, ó. Ela pegou um papel de folha 4, apoiou a régua sobre essa folha, em qualquer posição, e daí ela começou a riscar, traçou linhas em toda a extensão da folha, modificou a posição da régua e foi traçando linhas em todas as extensões. Depois ela traçou novas linhas, ela fez várias linhas, ela fez 10 ou 12. Você fará a mesma coisa quando você for fazer o seu trabalho também. Então ela traçou 10 ou 12 linhas em diferentes posições, certo? E aí, depois, quando você for fazer a sua também, a sua folha vai ficar parecida com essa, da 5, certo? Depois que ele estiver bem assim, você vai seguir esses comandos aqui do quadro, que diz, pinte os polígonos contando os números de lado, a margem da folha conta como um lado. Então, vamos lá. Azul, de triângulo, os triângulos, verde, os quadriláteros, vermelho, os pentágonos e amarelo, outras figuras. Nós vamos já relembrar para quem não consegue lembrar o que é um quadrilátero, um pentágono, a gente vai já ver sobre isso, certo? Então, aqui está toda a orientação do trabalho que vocês farão, que vale 2 pontos, certo? E que está disponível no roteiro de vocês. Você vai precisar de uma folha de papel de qualquer formato, régua, lápis bem apontado e também de lápis de cor. A Joana, ela formou em seu painel 17 triângulos, 20 quadriláteros, 6 pentágonos e 2 polígonos com outros números de lado. Quando você fizer o seu painel, você vai fazer a mesma coisa que a Joana fez. Ela observou e percebeu quantos de cada forma geométrica ela formou. E você vai fazer a mesma coisa com o seu painel. E depois você vai contar pra gente como ficou, certo? Quantos lados tem o polígono que mais apareceu no seu painel? Essa questão é pessoal. Cada um vai fazer conforme
à sua vontade. Então, pode ser que, de repente, uma criança tenha mais triângulos, outra mais quadriláteros, e aí você vai colocar a resposta conforme a quantidade de figuras geométricas que apareceram no seu painel. E qual foi o que apareceu em menor quantidade também, certo? Você já sabe o que é um polígono, mas vamos relembrar. O polígono ele é uma figura plana, fechada, com apenas linhas retas no seu contorno e essas linhas não se cruzam. Então, para a gente conseguir identificar o que é um polígono, a gente precisa saber e lembrar dessas informações. Aqui tem um quadro, certo? Com figuras que se representam ou não polígonos. O que vocês terão que fazer? Vocês vão marcar um X nas figuras abaixo que são polígonos, ou seja, que são figuras que são planas, são figuras que são fechadas, são figuras com apenas linhas retas no seu contorno e são figuras onde essas linhas não se cruzam. Então, por exemplo, vamos observar essa aqui, ó. Ela tem linhas curvas, então não pode ser um polígono. Essa aqui, ó, ela não é fechada, então ela não pode ser um polígono. Essa aqui, linhas que se cruzam, pode ser um polígono essa também? Não, olha, se a linha se cruza, não é considerado um polígono. E aí você vai identificar quais são e vai marcar um X, ok? Continue fazendo para completar essa atividade, depois acompanhe na correção se você fez tudo certinho. Alguns polígonos eles recebem nomes especiais como quadrado, como retângulo, como trapézio. Outros recebem nomes de acordo com o número de lados, como triângulo, como quadrilátero, quando tem 4 lados, como pentágono, quando tem 5 lados, como hexágono, quando tem 6 lados, e ainda pode ser de 8 lados, octógono. Mas tem mais, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15, tá bom? Então, dependendo da quantidade de lados, ele recebe um nome específico. Os polígonos sempre têm números de lados iguais ao número de cantos. Os cantos dos polígonos são chamados de ângulos. Aqui tem a apresentação de um triângulo. Ou seja, um triângulo tem um ângulo, 2, 3. Tem um lado, 2, 3. Então, um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Indique os lados e os ângulos do quadrado do mesmo modo que fizemos para um triângulo. Depois complete a frase. Então, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um quadrado. E diz que os polígonos sempre têm número de lado igual ao número de cantos. Então, quantos cantos eu tenho aqui e quantos lados eu tenho aqui nessa figura, no quadrado? Aí você vai preencher aqui conforme a sua contagem. O quadrado tem todos os ângulos retos. Ângulos retos são formados por linhas perpendiculares com uma linha horizontal e uma linha vertical. Você nota alguma diferença entre o formato dos ângulos do quadrado e do triângulo? Nós vimos na atividade anterior que ele mostra que o que vai diferenciar de um para outro é a quantidade de cantos e a quantidade de lados. Então, vamos seguir. Aqui eu tenho um quadrado. Um quadrado tem 4 lados, no entanto, 4 ângulos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui está mostrando que os ângulos do quadrado são ângulos retos. Aqui no triângulo, ele tem, como vocês já viram no slide anterior, 3 lados e 3 ângulos. Só que os ângulos do triângulo, eles são menor que o ângulo reto ou maior, que é o caso desse terceiro ângulo, certo? Maior do que um ângulo reto. Quando ele fala linhas perpendiculares, ele está falando linhas que são formadas com linha horizontal e uma linha vertical. Então, essa imagem aqui, ela está formando um ângulo reto. Observem que essa imagem é diferente dessa, olha, tá vendo? Essa é menor que um ângulo reto. Então, é feita um ângulo reto por uma linha vertical e uma linha horizontal. Vamos só relembrar aqui. O que é horizontal? Ó, na linha do horizonte, deitadinha, tá bom? Vertical, pé reto, tá bom? Nessa posição.
Linhas paralelas, nós estudamos isso quando a gente ainda estava lá na nossa sala de aula, lá na escola. Linhas paralelas são aquelas que estão em plano sempre lado a lado, passando sempre lado a lado. Pode estar na posição vertical, mas ela também pode estar na posição horizontal, tá? Sempre na mesma distância, digamos que indo na mesma direção. Seguir. Linhas perpendiculares. As linhas perpendiculares, elas se cruzam, diferente das linhas paralelas. As linhas paralelas, elas nunca se cruzam, já as perpendiculares sim. Só que elas se cruzam formando ângulos retos. Então, observem aqui, ó. Eu tenho linhas perpendiculares e aqui ela está formando um ângulo reto, 2, 3 e 4. Só para a gente não esquecer, tá bom? Para indicar que um ângulo é reto, usamos este símbolo, ou seja, um quadradinho com pontinho preto. Então, aqui tem demonstração, olha, como que a gente faz para identificar um ângulo reto no retângulo, no quadrado, nos triângulos, certo? Também podem ser em triângulos. Eles também podem ter ângulo reto, certo? Aqui, olha, é um ângulo menor que um ângulo reto, menor que um ângulo reto, mas ele também apresenta um ângulo reto, ok? Seção lápis na mão, vamos colocar a mão na massa então agora. Você vai fazer um conferidor de ângulo reto, certo? E esse conferidor ele é feito dessa forma. Você vai pegar um pedaço de papel de qualquer formato, você vai dobrar o meio e vai seguir o exemplo que é de forma circular. Ah, tia, mas eu estou com dificuldade de fazer um círculo. É necessário fazer um círculo? Você pode fazer dessa forma como está no modelo de círculo, mas se você fizer com qualquer pedacinho de papel também vai dar certo, tá? Então, digamos que seja um papel rasgado, que não está muito em forma. Então, se você dobrar, ó, a pontinha, você precisa dobrar uma vez e depois dobrar a segunda vez. E aí, a pontinha, o canto, será o medidor de ângulo reto. Ajustando esse canto do medidor nos ângulos dos polígonos, você pode saber se eles são iguais a um ângulo reto, maiores ou menores do que um ângulo reto. Então, você vai medir alguns cantos, alguns objetos, lugares em sua sala de aula. Aqui de sala de aula, você vai fazer isso na sua casa. A gente não está indo para a escola, né? Então, não tem como fazer na sala de aula, você vai fazer na sua casa. Vai anotar no quadro abaixo aqueles que têm ângulo igual a um ângulo reto. Por exemplo, eu quero medir a cama. Então, você vai lá, mede a parte inferior da cama. De repente, quer medir o guarda-roupa, quer medir a mesa da cozinha. Daí, você vai colocar quais são os iguais ao ângulo reto, maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo reto. Ok? Nas figuras a seguir, há ângulos de vários tamanhos. Você vai olhar, observar a legenda ao lado e vai completar fazendo estimativa primeiro, a estimativa visual e anotar em cada ângulo de acordo com a legenda. Então, o hexágono, ele tem dois ângulos retos, mas ele tem outros ângulos aqui também, ó. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo. Ele é maior que um ângulo reto ou ele é menor que um ângulo reto? E aí, se for maior, você vai colocar um M maiúsculo, se for menor, você vai colocar um M minúsculo. No hexágono, a mesma coisa, tá? Eu tenho os ângulos aqui e você vai escrever com M maiúsculo se forem ângulos maiores do que um ângulo reto, ou com M minúsculo se for ângulos menores do que um ângulo reto. A mesma coisa no triângulo e a mesma coisa no quadrilátero. Você vai usar como apoio seu medidor de ângulo reto e depois você vai conferir as estimativas, certo? Na sua sala de aula ou na sua casa, no caso, as paredes formam ângulos retos? Você vai observar, tem parede que não forma ângulos retos. Na sua casa é assim? Então, se for, você vai colocar, é pessoal essa questão, se sim ou se não. Se as paredes com o chão, que ângulo formam, e na sua casa, como são os ângulos entre as paredes. Então, você vai fazer a observação do espaço em que você está vivendo agora. A gente não está indo para a escola, lembra? Então, você vai fazer na sua casa a medição das paredes, do chão, ok? Por que você acha que a maior parte das paredes das casas formam ângulos retos? Pensem nessa questão e a gente vai trazer ela de volta para a discussão na nossa tutoria, ok? Para desenhar um ângulo reto, usamos linhas perpendiculares. Lembram? Linhas perpendiculares, aquelas que se cruzam formando ângulos retos. Então, a palavra ela é estranha, mas a ideia ela é simples. Linhas perpendiculares formam ângulos retos entre si.
Circule as figuras com as linhas perpendiculares e use seu medidor para identificar os ângulos retos. Então, você vai usar aquele medidor que você fez e vai fazer a medida dessas 4 imagens. E você vai circular somente as que têm ângulo reto, tá bom? Desenhe 2 figuras diferentes que tenham pelo menos um ângulo reto. Use uma folha de papel sem linhas e sua régua. Então, você vai utilizar a régua e lembra que a régua também tem um ângulo reto aqui no cantinho, certo? Então, ela vai ajudar você bastante para realizar essa atividade. Na questão 6, você vai completar com o nome dos polígonos e o número de lados e de ângulos. Vale pesquisar, tá bom, gente? Então, esse primeiro polígono aqui, ele tem 5 lados. Então, você vai colocar 5 lados. E quantos ângulos? E qual é o nome dele? Esse aqui, quantos lados? Quantos ângulos? E qual é o nome dele? No próximo, quantos lados? Quantos ângulos? E qual é o nome desse polígono? Ok? Vamos seguir? Como são os ângulos desses polígonos? São maiores que um ângulo reto ou são menores que um ângulo reto? Ou são ângulos retos? Algum deles tem ângulo reto? Aí você vai responder se sim ou se não, conforme a observação que você fizer, e depois você vai conferir a resposta na nossa correção. Destaque o quadrado do material de apoio, ele será utilizado para fazer vários triângulos e para montar um painel geométrico. Então, você tem lá no seu material de apoio os triângulos, você vai recortar de modo que resultem 2 triângulos iguais. E em seguida você vai colar os triângulos com uma vértice do ângulo reto sobre o início da linha azul e uma das outras vértices encostadas na linha cinza, assim, ó, como segue o modelo, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Essa primeira vértice aqui, iniciando na linha azul, e essa outra vértice aqui, iniciando na linha cinza, ok? Tirar, vou colocar novamente. E aí, você vai dar continuidade, sequência, colocando um triângulo após o outro, ok? Repita os passos B e C até que você não consiga mais recortar, ou seja, cada vez o triângulo vai ficar menor. Pinte seu trabalho para formar um painel bem colorido. As figuras do material de apoio eram quadradas que foram cortadas para formar outras figuras. Destaque-as, faça um corte em cada figura e remonte os quadrados. Você vai colar e fazer essa atividade utilizando o espaço a seguir, ok? E aí a gente tem um jogo. Como já foi combinado, já foi conversado com vocês, não tem como a gente fazer o jogo com um amigo. Então a gente precisa convidar alguém da nossa casa, da casa de vocês, no caso, para brincar com vocês esse jogo. Pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser o papai, a mamãe, quem puder jogar com vocês em algum momento que tiver em casa, ok? Só que tem uma coisa, esse jogo ele não tem nome, vocês vão ter que criar um nome para esse jogo. A gente vai conversar também sobre isso na tutoria, vocês vão dizer pra gente qual foi o nome que vocês inventaram quando vocês jogaram com a pessoa, com o adversário que vocês escolheram na casa de vocês, certo? Então vocês vão utilizar o tabuleiro, que está disponível, vocês vão utilizar os dados, os marcadores e os tesouros disponíveis, todos eles no material de apoio. Como é que vocês vão fazer esse jogo? Antes de começar a partida, vocês vão escolher um lugar para esconder o tesouro e posicionar os marcadores ao lado da saída, fora do tabuleiro, certo? O objetivo é pegar o tesouro e levá-lo até a chegada. Ou seja, você vai jogar os 2 dados, vai caminhar com seu marcador sempre sobre as linhas do tabuleiro, ok? O dado com faces coloridas mostra para qual lado você vai andar. Laranja deverá fazer um giro para a direita. Se cair no dado roxo, você deverá fazer um giro para a esquerda. Se cair o azul, você vai escolher quantos giros quer dar e para qual lado vai girar. Então, bom mesmo é tirar azul, certo? O número que sair do outro dado mostra quantos lados de quadradinhos você deverá andar. Se vai ser 1, 2, 3 ou até 6. Quando o jogador parar na casa em que está o tesouro, ou passar por ela, toma posse dele e passa a carregá-lo. Os demais jogadores ainda têm chance de vencer a partida, mas precisam pegar o tesouro do colega, no caso da pessoa que estiver jogando com você. Para isso, é preciso passar ou parar na casa em que está o marcador do colega carregando o tesouro e disputar no dado quem o levará. Quem tirar o menor número, leva o tesouro. O vencedor será quem chegar no final carregando o tesouro. Bom jogo. Então, vocês joguem, né? Escolham um adversário, pode ser até 2, 3, e aí vocês façam esse jogo e depois a gente vai conversar com vocês
para saber como foi a experiência e para saber o nome do jogo que vocês escolheram nas nossas tutorias. Eu vou deixar para vocês hoje uma atividade complementar que deverá ser feita no caderno, tá, gente? Então, vocês vão utilizar o caderno de matemática, vão fazer a cópia dessa atividade e vão responder a questão A, B, C, D e E, e a gente vai fazer a correção juntos, que vai estar disponível na sexta-feira no nosso canal. Então, complete as lacunas utilizando as etiquetas. Vocês têm aí 12 etiquetas, certo? E vocês vão utilizar essas etiquetas, o que tem escrito nessas etiquetas, para completar as lacunas. Tirei roxo, 5. Vou poder girar para qual lado? Andar quantas casas? E aí você vai completando conforme a informação do jogo que você realizou, ok? Então, eu vejo vocês nas tutorias, a gente vai conversar bastante ainda sobre as atividades que foram passadas nessa aula e também na correção, tá? Que vai estar disponível na sexta-feira no nosso canal. Até a próxima!